Olha, eu vou ser muito sincero para você. Quando começa a acontecer esse tipo de coisa, quando começa esse tipo de movimento, é o princípio do fim. E eu posso afirmar para você que o Flamengo já caminha em direção à demissão do técnico Paulo Souza. Eu queria saber de você, demitir o Paulo Souza seria a solução? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não tá nada beleza. Acredito que quem dormiu essa noite dormiu muito mal e acredito que boa parte de vocês aqui não conseguiram sequer dormir por tudo que a gente viu acontecer ontem no Maracanã. Vou falar sobre isso, vou falar das notícias que já começam a sair do elenco que não entende o método do Paulo Souza, que não tá havendo química entre jogadores e comissão técnica, que tá faltando entrosamento, um monte de notícias e um monte de coisas que estão saindo e vou deixar, é claro, vocês por dentro de tudo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, você que não é inscrito aqui no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. Bom, por que eu comecei o vídeo fazendo a pergunta? Demitir o Paulo Souza seria a solução? Por quê? Porque o Flamengo, ele já entrou em uma rota, depois da derrota de ontem, o Flamengo entrou em uma rota de demissão de técnico. Tipo assim, se você pegar a demissão do Domi, começou do jeito que começou a do Ceni, que começou do jeito que começou a do Renato. Começa a sair notícias que os jogadores não estão gostando do treinador, que os jogadores não estão adaptados com o treinador, que os jogadores não falam a mesma língua do treinador, e aquelas notícias vão indo, até que chega um momento que fica insustentável e o treinador é demitido. Mas eu vou fazer uma pergunta, será que o único treinador que existe no mundo é o Jorge Jesus? Porque foi o único treinador que não teve esse tipo de problema. Foi o único treinador que não teve esse tipo de coisa. A diretoria do Flamengo tem que fazer uma cobrança, não só no técnico, porque a derrota de ontem teve o dedo do Paulo Souza. Na minha opinião, o Paulo Souza errou em colocar o Lázaro na ala esquerda, na ala direita, quando ele joga na meia esquerda. Ele erra quando ele coloca o Léo Pereira de zagueiro central, puxa o Davi Luiz para a direita, o Davi Luiz já muito cansado, ele puxa o Davi Luiz para a direita, sabendo que o zagueiro do lado, ele tem que sair e voltar um pouco mais, ele tem que correr um pouco mais, porque ele marca o ponta do outro time que avança, e normalmente o ponta é um jogador de velocidade. Isso não resultou em gol do Fluminense, não resultou em gol do Fluminense, mas ele erra quando ele faz esse tipo de movimento. Ele erra no posicionamento, tanto do Gabigol, como no posicionamento do Pedro, porque a bola não chega, quando chega não chega boa para chutar. Tanto o Pedro como o Gabigol são jogadores que o time jogam para eles. Eles estão dentro da área esperando vir a bola para poder marcar o gol, para poder fazer o gol. Então assim, na minha opinião, ele erra em insistir nesse negócio de 3 zagueiros. Tem que ter 3 zagueiros, 3 zagueiros, 3 zagueiros, 3 zagueiros. Flamengo não sabe, Flamengo não consegue. Não é o estilo do jogo do Flamengo jogar assim. Ponto. Tem vários erros do técnico Paulo Souza. Ele erra quando tem 10 dias para treinar e o Flamengo chega ali dentro do campo e não consegue tocar 3 passes. Ele erra quando não consegue ganhar do Fluminense, um time que foi eliminado da Libertadores, que perdeu o segundo jogo, um time que foi quase eliminado pelo Botafogo, não foi eliminado assim por erros da arbitragem, por papelão de jogador dentro do campo, mas quase foi eliminado do Campeonato Carioca também, e ele não consegue ler e entender esse time. Então, assim, na minha opinião, tem muitos erros do Paulo Souza. A gente hoje está nessa situação por erros dele também. Mas o que eu quero que a diretoria do Flamengo tem que entender é que se eu sou um cara que tem um problema com todo mundo, é porque o problema sou eu. Flazueiro, por que você está falando isso? O Domi, jogadores não gostavam. O Ceni, não gostava. O Renato começou a ter problema. Mano, todo mundo. O problema é sempre o técnico. O problema é sempre o treinador. Eu não estou aqui defendendo o Paulo Souza. Mas a diretoria do Flamengo tem que cobrar também os jogadores.
Os jogadores são pagos, são bem pagos, eles recebem salários, eles são bem remunerados, então eles têm que cobrar. O treinador, é claro, porque você não pode fazer o que o Paulo Souza fez ontem, você não pode dar os moles que o Paulo Souza deu ontem, você não pode fazer aquilo. Agora, também tem que cobrar os jogadores. Tem que haver uma cobrança em cima dos jogadores. Tem que haver uma cobrança em cima dos jogadores. Flamengo perde gols feitos. Flamengo tem erros individuais que combinam em gol. Por exemplo, ontem o Léo Pereira errou e a gente acabou tomando gol. Mais um erro do Paulo Souza. Porque se ele trouxe o Davi para o lado direito, ele tinha um zagueiro direito no banco, que era o Gustavo Henrique. Ele poderia colocar o Gustavo Henrique no jogo, não o Léo Pereira. Ele poderia pegar e falar assim, não, vou colocar o Gustavo Henrique, porque o Gustavo Henrique é direito, ele vai ter mais facilidade para jogar do lado direito. Mas não, preferiu colocar o Léo Pereira. E as notícias que começam a sair são essas, que não há química entre os jogadores e o técnico Paulo Souza. O UOL soltou a informação, foi até o meu querido amigo Léo Burlar, ele soltou uma informação falando exatamente sobre isso, que não tem química entre os jogadores, que o clima não é bom, parece que o Flamengo... Aqui, ó, há um descompasso no relacionamento de Paulo Souza e os jogadores. A falta de química não se limita a questões de esquema de jogo, dias estranhos no Flamengo. Foi o que o Léo Burlar colocou no UOL. Ele tá dando a informação que chega até ele, mas é o que eu tô falando. Quando essas coisas que começam a acontecer, irmão, é o caminho do fim, é o princípio do fim. O Flamengo caminha para demitir o Paulo Souza. O Flamengo caminha para demitir o Paulo Souza. Vai por mim. É o que eu tô falando. Ah, Flávio, você tá querendo plantar crise. Eu não tô querendo plantar crise. Mas o que eu tô falando é, será que o técnico tá 100% errado? Será que o problema é só o técnico? Ou o problema também são um ou outro jogador que é mimadinho ali dentro, que fica de biquinho, que fica chateadinho com alguma posição do treinador, que fica triste com alguma coisa do treinador? O que está acontecendo? Eu não tenho como saber, porque eu não vi o Vida no Ninho. Mas o senhor Marcos Braz, o senhor presidente Rodolfo Landim, vocês têm obrigação de fazer. Vocês têm obrigação de saber o que está acontecendo. Que descompasso é esse? Que falta de química é essa? Por que os jogadores, eles não entendem o processo de jogo do Paulo Souza? Por quê? E daí chegar a uma conclusão. Demite, não demite, faz, não faz, cobra os jogadores. O que vai acontecer? Agora, o que não pode é o Flamengo se acostumar a perder final. Isso não pode, Isso é inadmissível. O Flamengo não pode se acostumar a perder final. Como assim, Flazoeiro? A gente perdeu a final da Supercopa. A gente perdeu a final da Libertadores. E se não tomar cuidado, vai perder a final do Campeonato Carioca. Isso não pode virar um hábito. O Flamengo chegava na final de tudo, franco favorito. Flamengo chegava na final de tudo, franco favorito. E agora a gente chega com medo do Fluminense, um time feio, um time desorganizado, um time ridículo. Essa é a grande realidade. Um time ridículo. Então, presidente Rodolfo Landim, vice-presidente de futebol Marcos Braz, sentem com esse grupo, sentem com esse time hoje e resolvam o que tem que ser resolvido. Cobrem o que tem que ser cobrado. Tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar. E ponto, é isso. Todo mundo ali recebe salário alto, todo mundo ali recebe em dia, todo mundo ali tem estrutura para trabalhar, todo mundo tem tudo. E outra coisa, vocês têm que ir atrás de um psicólogo. Eu já falei isso aqui. Vocês têm que ir atrás de um manager, um coach, um guru, qualquer coisa. A gente perdeu a Libertadores porque o Andrés Pereira entrou desconcentrado. Ontem o Léo Pereira entrou desconcentrado. Desconcentração, o nome daquele erro do primeiro gol. É isso. Galera, o Flamengo anunciou o Ayrton Lucas, tá? Tá anunciado. Daqui a pouco a gente já deve também ter informação sobre a coletiva de apresentação do jogador. O time se reapresenta hoje à tarde, treina hoje amanhã, joga sábado contra o Fluminense e tem que reverter um placar de 2-0. Então, vamos embora com tudo. Vamos apoiar também, porque agora é hora da gente abraçar o time, agora é hora da gente apoiar, agora é hora da gente ir pra cima, agora é hora da gente tentar a virada. É hora de tentar virar, mano. A única coisa que resta pra gente é virar o jogo e ser tetracampeão. É a única coisa que resta para nós. Então, é hora de botar a cabeça no lugar e é hora de tentar virar aí e conseguir esse título inédito para o Flamengo, tá certo? Vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, queria pedir,
se inscreve no canal, é muito importante aqui pro canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. Não deixa de comentar. A única solução seria demitir o Paulo Souza? Comente bastante, por favor. Vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada, tamo junto e é nóis.